Depois destas coisas, aconteceu que morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. E disse Davi: farei misericórdia com Anã filho de Naás, porque também seu pai fez comigo misericórdia. Assim Davi enviou embaixadores que o consolassem da morte de seu pai. Mas vindos os servos de Davi na terra dos filhos de Amon a Anã, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anã: pensas que Davi está honrando teu pai, de maneira que te enviou consoladores? Acaso não é que os servos dele venham-te para espionar, e investigar, e reconhecer a terra? Então Anã tomou os servos de Davi, rapou-os, e cortou-lhes as vestes ao meio, até as nádegas, e despachou-os. Foram-se, pois, e quando foi dada a Davi a notícia acerca daqueles homens, ele mandou que fossem ao encontro deles, porque estavam muito afrontados. E o rei mandou-lhes dizer: ficai em Jericó até que vos cresça a barba, e então voltareis. E quando os filhos de Amon viram que se haviam feito Davi ter ódio deles, Anã e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata, para alugarem carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria de Maaca, e de Zobá, e alugaram 32.000 carruagens, e ao rei de Maaca com o seu povo, os quais vieram e assentaram seu acampamento diante de Medeba. E juntaram-se também os filhos de Amon de suas cidades, e vieram à guerra. Ouvindo Davi, enviou a Joabe com todo o exército dos homens valentes, e os filhos de Amon saíram, e ordenaram sua tropa à entrada da cidade, e os reis que haviam vindo estavam à parte no acampamento. E vendo Joabe que a linha da batalha estava contra ele pela frente e por trás, escolheu de todos os mais capacitados que havia em Israel, e pôs seu esquadrão em formação contra os sírios. Depois pôs os outros nas mãos de seu irmão Abisai, que os pôs em formação de batalha contra os amonitas. E disse: se os sírios forem mais fortes que eu, tu me socorrerás, e se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrerei. Esforça-te, e sejamos corajosos por nosso povo, e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Aproximou-se, então, Joabe e o povo que tinha consigo, para lutar contra os sírios, mas eles fugiram diante dele. E os filhos de Amon, vendo que os sírios haviam fugido, fugiram também eles diante de Abisai seu irmão, e entraram-se na cidade. Então Joabe se voltou a Jerusalém, e vendo os sírios que haviam caído diante de Israel, enviaram embaixadores, e trouxeram aos sírios que estavam da outra parte do rio, cujo capitão era Sufaque, general do exército de Adadezer. Logo que foi dado aviso a Davi, juntou a todo Israel, e passando o Jordão veio a eles, e ordenou contra eles seu exército. E como Davi havia ordenado sua tropa contra eles, os sírios lutaram com ele, mas os sírios fugiram diante de Israel. E Davi matou dos sírios 7.000 homens das carruagens, e 40.000 homens a pé, assim matou Sufaque, general do exército. E vendo os sírios de Adadezer que haviam caído diante de Israel, concordarem em fazer a paz com Davi, e foram seus servos. E nunca mais os sírios quiseram ajudar os filhos de Amon. E aconteceu à volta do ano, no tempo que costumam os reis sair à guerra, que Joabe tirou as forças do exército, e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Mas Davi estava em Jerusalém, e Joabe atacou Rabá, e a destruiu. E tomou Davi a coroa de seu rei de cima da sua cabeça, e achou-a de peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E além disso tirou da cidade um muito grande despojo. Tirou também ao povo que estava nela, e cortou-os com serras, e com trilhos de ferro, e machados. O mesmo fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou-se Davi com todo o povo a Jerusalém. Depois disso aconteceu que se levantou guerra em Gezer com os filisteus, e feriu-se Becai os Atita-Sipai, da linhagem dos gigantes, e foram humilhados. E voltou-se a levantar guerra com os filisteus, e feriu Elanã filho de Jair Alami, irmão de Golias Geteu, a haste de cuja lança era como um lançador de tecedores. E voltou a haver guerra em Gate, de onde havia um homem de grande estatura, o qual tinha 6 dedos em pés e mãos, em todos 24, e também era filho de Rafa. Insultou ele a Israel, mas feriu o Jonatas, filho de Simé, irmão de Davi. Estes foram filhos de Rafa em Gate, os quais caíram por mão de Davi e de seus servos. Mas Satanás se levantou contra Israel, e incitou a Davi a que contasse a Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número deles para que eu o saiba. E disse Joabe: Acrescente o Senhor a seu povo 100 vezes outros tantos. Rei senhor meu, não são todos estes servos de meu senhor? Para que procura meu senhor isto, que será pernicioso a Israel? Mas o mandamento do rei pôde mais que Joabe. Saiu portanto Joabe, e foi por todo Israel, e voltou a Jerusalém, e deu a conta do número do povo a Davi. E achou-se em todo Israel que tiravam espada, 11 vezes 100.000, e de Judá 470.000 homens que tiravam espada. Entre estes não foram contados os levitas, nem os filhos de Benjamim, porque Joabe abominava o mandamento do rei. Assim desagradou este negócio aos olhos de Deus, e feriu a Israel. E disse Davi a Deus: Pequei gravemente em fazer isto, rogo-te que faças passar a iniquidade de teu servo, porque eu hei feito muito loucamente. E falou o Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e fala a Davi, e dize-lhe: Assim disse o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe delas uma que eu faça contigo. E vindo Gade a Davi, disse-lhe: Assim disse o Senhor, escolhe-te, ou 3 anos de fome, ou ser por 3 meses defeito diante de teus inimigos, e que a espada de teus adversários te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor e pestilência na terra, e que o anjo do Senhor destrua em todo o termo de Israel. Olha, pois, o que responderá ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou em grande angústia, rogo
Rogo que eu caia na mão do Senhor, porque suas misericórdias são muitas em extremo, e que não caia eu em mãos de homens. Assim o Senhor deu pestilência em Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E enviou o Senhor o anjo a Jerusalém para destruí-la, mas estando ele destruindo, olhou o Senhor, e arrependeu-se daquele mal. E levantando Davi seus olhos, viu ao anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, tendo uma espada nua em sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos se prostraram sobre seus rostos, cobertos de sacos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que fez contar o povo? Eu mesmo sou o que pequei, e certamente fiz mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Ó Senhor, Deus meu, seja agora a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não haja praga em teu povo. E o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi, que subisse e construísse um altar ao Senhor na era de Ornã Jebuseu. Então Davi subiu, conforme a palavra de Gade que lhe havia dito em nome do Senhor. E voltando-se Ornã viu o anjo, pelo que se esconderam 4 filhos seus que com ele estavam. E Ornã trilhava o trigo. E vindo Davi a Ornã, olhou este, e viu a Davi, e saindo da eira, prostrou-se em terra Davi. Então disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, em que edifique um altar ao Senhor, e dá-o a mim por seu devido preço, para que cesse a praga do povo. E Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti, e faça meu senhor o rei o que bem lhe parecer, e ainda os bois darei para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e trigo para o presente, eu o dou tudo. Então o rei Davi disse a Ornã: Não, mas sim que efetivamente a comprarei por seu justo preço, porque não tomarei para o Senhor o que é teu, nem sacrificarei holocausto que nada me custe. E deu Davi a Ornã pelo lugar 600 siclos de ouro por peso. E edificou ali Davi um altar ao Senhor, em que ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou ao Senhor, o qual lhe respondeu por fogo dos céus em um altar do holocausto. E como o Senhor falou ao anjo, ele voltou sua espada à bainha. Então vendo Davi que o Senhor lhe havia ouvido na eira de Ornã Jebuseu, sacrificou ali. E o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto, estavam então no alto de Gibeão. Mas Davi não pôde ir ali a consultar a Deus, porque estava espantado por causa da espada do anjo do Senhor. Pois a circuncisão tem proveito de fato se guardares a lei. Porém, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ora, se o incircunciso obedecer às exigências da lei, por acaso não será a sua incircuncisão considerada como circuncisão? E se o que de natureza é incircunciso cumprir a lei, ele julgará-te, que mesmo com a norma escrita e a circuncisão és transgressor da lei. Pois judeu não é o de aparência externa, nem circuncisão é a na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão é a de coração, no espírito, e não em uma norma escrita. Esse é elogiado não pelas pessoas, mas sim, por Deus. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, pois, em primeiro lugar, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então, que, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Antes seja Deus verdadeiro, e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras, e prevaleças quando julgares. E, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus é injusto em impor a sua ira? Falo na lógica humana. De maneira nenhuma. De outro modo, como Deus julgará o mundo? Mas se, através da minha mentira, a verdade de Deus foi mais abundante para a sua glória, por que ainda sou também julgado como pecador? E por que não dizer, façamos o mal, para que venha o bem, como alguns nos caluniam, afirmando que nós dizemos isto? A condenação destes é justa. O luxo não é adequado ao tolo, muito menos ao servo dominar sobre príncipes. A prudência do homem retém sua ira, e sua glória é ignorar a ofensa. A fúria do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como orvalho sobre a erva.